Imagine o seguinte: você está conectado agora, mas não percebe que toda a sua conexão com o mundo depende de algo que ninguém vê. Algo escondido, silencioso e totalmente contrário ao que a ciência popular repete há décadas. Porque se os satélites fossem exatamente aquilo que dizem, por que a espinha dorsal da internet estaria no fundo do oceano e não no céu? Respira fundo, porque a partir daqui, a narrativa começa a desmoronar. Eles sempre nos disseram que vivemos conectados graças a satélites orbitando a Terra. Centenas e milhares, todos sincronizados como um balé perfeito em torno do planeta. Mas quando olhamos para a infraestrutura real, a infraestrutura que mantém continentes inteiros funcionando, descobrimos uma verdade desconfortável. A internet global não vem do céu, vem das profundezas. Cabos submarinos gigantescos, atravessando oceanos inteiros, com milhares de quilômetros de extensão, carregam praticamente todo o tráfego mundial. E aqui surge a primeira pergunta que ninguém ousa responder. Se os satélites fazem tudo isso, para que servem os cabos? Por que gastar trilhões numa rede subterrânea, pesada, complexa e arriscada, se supostamente existem máquinas flutuando lá em cima, que fariam tudo? A resposta dentro dessa interpretação alternativa é direta, porque os satélites não fazem o que dizem, e talvez nunca fizeram. O paradoxo das falhas. Sempre que um cabo submarino se parte, um país inteiro fica isolado. Mas quando um satélite falha, nada acontece, nada cai, nada desliga. Estranho ou revelador? Se o céu fosse a base das telecomunicações, a queda de um único satélite deveria causar um apagão continental. Mas isso nunca acontece. Por quê? Porque, segundo essa interpretação, não é lá em cima que tudo funciona. É aqui embaixo, dentro do alcance. Os satélites das alturas, Bowens e drones. E quando olhamos o que realmente existe, o que é documentado, vemos tecnologias que substituem exatamente aquilo que chamam de satélite. Projeto Loon, os balões da estratosfera Google, 2013. Balões gigantes flutuando entre 18 e 25 quilômetros de altitude, cada um simulando a função de um satélite. Foram usados para telecomunicações, internet, retransmissão de sinal. Foram chamados de a internet do futuro e depois desapareceram da mídia. Stratolite, da Worldview, plataformas flutuantes, controláveis, estacionárias na estratosfera. Podiam ficar meses no ar. Faziam observação da Terra, comunicações, vigilância. Pareciam o quê? Satélites, só que no ar e não no espaço. Esses projetos não são teoria. Existiram, foram testados, funcionaram e mostram que satélites podem ser apenas sistemas atmosféricos avançados, dentro do domo, dentro do alcance, dentro da narrativa. Agora, onde a Starlink se encaixa em tudo isso? A Starlink é vendida como a revolução. Milhares de satélites miniaturizados, formando uma rede global que envia a internet do espaço para qualquer lugar da Terra. Bonito no papel, perfeito na animação em CGI, irresistível para quem nunca questionou. Mas vamos ao que realmente acontece. Primeiro, os terminais Starlink só funcionam em áreas que já possuem infraestrutura terrestre por perto. Em alto mar, quase nada. Em desertos remotos, quase nada. Em regiões isoladas também, quase nada. Se fosse realmente do céu, deveria funcionar em qualquer ponto do planeta. Mas não funciona. Segundo, os terminais dependem de torres terrestres e estações de solo para triangulação. Exatamente como o GPS, exatamente como redes terrestres, exatamente como repetidores atmosféricos. Nada disso exige satélites. Terceiro, toda a comunicação Starlink passa por estações no solo, dezenas delas espalhadas por países. Se o sistema fosse espacial, por que precisava de tantas estações na superfície? Por que tantas antenas? Por que tantas bases? Por que tanta infraestrutura física? Quarto, a conexão só é estável quando o terminal tem visão direta, não do céu inteiro, mas de uma área específica onde há cobertura terrestre.
Isso significa que o terminal não está procurando satélites aleatórios no espaço. Ele está se conectando a algo dentro do alcance. Quinto, e o mais revelador, sempre que há falhas nas estações da Starlink, a rede cai, mesmo que os satélites lá em cima continuem operacionais. Ou seja, a Starlink depende da Terra e não do espaço. A interpretação mais forte. Dentro dessa linha de pensamento, a Starlink seria o que os projetos Loon e Stratolite tentaram ser. Uma rede híbrida de torres, antenas, balões, drones e repetidores terrestres, mas vendido como tecnologia espacial. Não para funcionar como satélite, mas para manter vivo o mito dos satélites. Uma narrativa moderna, atualizada, comercial, irresistível. Por exemplo, se está no seu aplicativo, se tem assinatura, se tem antena futurista, então deve ser real. É assim que a narrativa se sustenta. Por que as imagens do espaço são sempre CGI? Outra peça incômoda desse quebra-cabeça. Todas as missões espaciais modernas, todas as imagens da Terra, todos os vídeos orbitais são CGI. CGI significa Computer Generated Imagery, ou seja, imagens geradas por computador. Estas imagens não são geradas uma ou outra vez. São geradas sempre e sempre acompanhadas de disclaimers como composição, renderização, imagem ilustrativa. Por quê? Segundo essa perspectiva, porque não se pode mostrar o que não existe. Então recria-se, renderiza-se, simula-se, e a narrativa segue. A mídia e as agências de comunicação. Nenhuma narrativa global se mantém sem reforço. E é aqui que entram grandes agências de comunicação, empresas de efeitos visuais, departamentos de relações públicas e uma mídia que repete, amplifica e pasteuriza a versão oficial. Imagens iguais, frases padronizadas, animações idênticas. Tudo sincronizado para construir um imaginário coletivo de que o espaço é real, os satélites orbitam. Confie. A origem do mito da órbita geossíncrona. E aqui está um dos pilares da narrativa. A ideia de que há um ponto mágico no céu, a tal órbita geossíncrona, onde um satélite fica imóvel sobre o mesmo país, como um farol flutuando a 36 mil quilômetros de altura. Mas, de onde isso veio? Da matemática teórica de Arthur Clarke, escritor de ficção científica. Uma hipótese, não uma observação. Uma suposição, não um registro. O mito nasceu na ficção e virou ciência, a conclusão que incomoda. Quando olhamos tudo junto, cabos submarinos que fazem todo o trabalho, balões e drones atmosféricos que substituem satélites, CGI em todas as imagens espaciais, mídia controlando a narrativa e uma órbita geossíncrona que nasceu num livro, surge uma interpretação alternativa. A comunicação global não vem do céu, vem das profundezas, porque nada lá em cima funciona como contam ou como mostram. O céu pode não ser o que disseram, e se os satélites fossem reais como nos mostram, os cabos submarinos seriam obsoletos. Mas eles estão lá, são milhares, conectam o planeta inteiro. Por quê? Porque tudo precisa estar dentro do sistema, dentro do domo, dentro do alcance. Porque, segundo essa interpretação, não existe nada lá em cima para sustentar a narrativa dos satélites. Bem, o Flow Eclético fica por aqui. Contudo, apenas reflita no que foi dito. Até o próximo episódio.